Vamos para cima, pessoal. Professor Rickson Lucas na área. Agora nós vamos entrar num ponto do Código Civil que, ao ler lei seca, a gente tem um pouco de dificuldade, isso é natural. Existem alguns termos técnicos, alguns artigos não seguem uma sequência lógica. Nós vamos estudar sobre o tema fatos jurídicos. Quando eu estou falando em fatos jurídicos, fatos são acontecimentos. Existem diversos acontecimentos, por exemplo, eu acordei hoje de mau humor. Existem alguns acontecimentos que não têm a mínima relevância para o direito. Então, quando eu estou falando em fatos jurídicos, não são todos os acontecimentos que são importantes para o direito. E é aí que eu tenho essa distinção. Quando eu falo em fatos jurídicos, são considerados fatos jurídicos apenas aqueles acontecimentos, apenas aqueles fatos que são relevantes para o ordenamento jurídico. Como é o caso da paternidade, da morte, porque se houver a morte, eu vou ter herança, eu vou ter sucessão e etc. Então, o que é um fato jurídico? É um fato, é um acontecimento que é relevante para o direito, que é relevante para o ordenamento jurídico. A doutrina, ela classifica os fatos jurídicos de acordo com alguns critérios. Para a tua prova eu preciso que você saiba dois. Os fatos jurídicos, eles podem ser classificados em naturais ou humanos. Os fatos jurídicos naturais, por sua vez, eles podem ser ordinários ou extraordinários. A diferença é bem simples. Os fatos jurídicos naturais extraordinários, fora do ordinário, incomum, são aqueles que decorrem de caso fortuito ou força maior, como é o caso de uma tempestade. Uma tempestade, ela é um fato natural extraordinário. Por quê? Porque decorre de um fortuito ou de força maior. Agora, aquele fato natural que acontece sem ser motivado por uma força maior ou por um caso fortuito, como é o caso do nascimento, da morte, de outros, nós aí estamos diante de fatos naturais ordinários. Então, o que é um fato jurídico ordinário? É aquele que decorre, mas não é por conta de força maior nem caso fortuito. Agora, fatos extraordinários são aqueles que decorrem de caso fortuito ou de força maior. Rilo, se eu estou falando em morte, você está me referindo àquela morte em que todos vão morrer? É isso mesmo. A morte, ela é um fato natural, é um fato ordinário. Rilo, mas e se eu tiver um homicídio? Pera lá, homicídio é uma coisa, morte é outra. A morte, ela vai ser consequência do homicídio. Então, muito cuidado. Só que em provas, nesse ponto aqui, você não tem que bater muita cabeça. A única coisa que você precisa saber é: fatos ordinários não decorrem de caso fortuito ou força maior. Já os extraordinários decorrem. O problema maior em provas está aqui, ó. É aqui que mora o perigo. Não é difícil, só você ter calma. Em relação aos fatos humanos, os fatos jurídicos humanos, os acontecimentos humanos que são relevantes para o direito, eles podem ser classificados em ilícitos ou lícitos. Os ilícitos são aqueles contrários ao ordenamento jurídico, ou então com abuso de direito, quando a pessoa excede os limites do razoável, que a gente vai falar sobre eles no momento oportuno. Nesse momento agora, a gente vai focar nos fatos lícitos. Os fatos jurídicos lícitos, eles são classificados em 3 grupos. Eles são classificados em atos jurídicos em sentido estrito ou fatos jurídicos em sentido estrito, negócios jurídicos e o ato-fato jurídico. Então, muita atenção aqui para você compreender, para você entender. Não é difícil. Eu falei para você que os fatos humanos podem ser ilícitos ou lícitos. E os fatos humanos lícitos podem ser classificados em atos jurídicos em sentido estrito ou então fatos jurídicos em sentido estrito. Então, estou diante de sinônimos. Mas uma segunda classificação é em negócios jurídicos. Então, um fato lícito pode ser em sentido estrito, pode ser um negócio jurídico ou um ato-fato jurídico. E como que eu vou diferenciar essas 3 espécies? É aqui que está o problema. Olha só. Um ato jurídico ou fato jurídico em sentido estrito, um ato lícito em sentido estrito, é aquele em que os seus efeitos não dependem do homem.
é aquele em que os seus efeitos estão previstos de forma unilateral em lei. Ou seja, quando eu estou me referindo em atos, fatos lícitos em sentido estrito, eu tenho, em regra, um afastamento da autonomia da vontade. Então, olha só, para você ter uma ideia, fica um exemplo bem claro para você. Quando a gente estuda domicílio, nós aprendemos que o domicílio da pessoa é onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Acontece que se eu tiver uma residência com ânimo definitivo na cidade A, mas eu mudar de residência para uma cidade B com ânimo definitivo, então se eu sair da cidade A e ir para a cidade B e passar a residir na cidade B com ânimo definitivo, o meu domicílio vai sair da cidade A para a cidade B de forma automática, porque é o que consta na lei. Então, quando você muda de residência com ânimo definitivo, qual que é o efeito disso? A mudança de domicílio, porque isso está previsto em lei. Então, quando eu estou falando em atos, fatos em sentido estrito, quando eu estou falando em atos lícitos em sentido estrito, qual é a principal característica? Os efeitos, eles estão na lei. A lei estabelece de forma unilateral. Outro exemplo é a maioridade. Quando eu falo em maioridade, atingiu 18 anos. Quando a pessoa completa 18 anos, ela precisa ir lá no cartório, ei, eu quero fazer um contrato para eu ter responsabilidade penal, ei, eu quero fazer um contrato para eu ser considerado capaz. Não precisa. Atingiu a maioridade, a lei estabelece de forma automática, de forma unilateral, quais são os efeitos. E quando eu estou diante de maioridade, essa situação que eu também falei de mudança de residência com ânimo definitivo, eu estou diante de um ato em sentido estrito, de um fato em sentido estrito. Por quê? Porque os efeitos estão previstos em lei. A lei amarra os efeitos. E a autonomia da vontade das partes, em regra, ela fica afastada. Diferentemente dos negócios jurídicos. Enquanto os efeitos nos atos, fatos em sentido estrito estão previstos em lei, enquanto eles são unilaterais, nos negócios jurídicos eu posso ter múltiplos efeitos possíveis e estes múltiplos efeitos possíveis vão decorrer de uma manifestação de vontade qualificada das partes. Então observa que no negócio jurídico, o efeito do negócio jurídico vai depender do quê? Das partes. Então, eu posso fazer um contrato de compra e venda, eu posso fazer uma locação, eu posso fazer um empréstimo, eu posso fazer um comodato, eu posso ter vários efeitos. Então, de acordo com a vontade das partes, eu posso ter o efeito A, B, C, D, E e etc. E quando eu estou diante dessa situação, nós estamos falando de um negócio jurídico. Então, aqui em cima, em sentido estrito, efeitos em lei. Negócios jurídicos depende de manifestação da vontade das partes. Então ali o efeito não é automático. O efeito depende das partes. Se não tiver um contrato de compra e venda, eu não vou mudar a propriedade de uma pessoa para outra. Então toma muito cuidado, mas é fácil a diferença. É muito fácil a diferença. Agora que nós entendemos as diferenças aqui, eu quero te chamar a atenção para os negócios jurídicos, porque é aqui que o Código Civil ele estaciona e vai estudar com mais afinco. Porque quando eu estou falando em atos, fatos, já que os efeitos estão em lei, deixa lá para o direito administrativo, deixa para outros direitos. O direito civil ele vai estudar os contratos, ele vai falar do contrato de compra e venda, ele vai falar da doação e outros mais. E quando eu estou falando num contrato de compra e venda, a manifestação de vontade das partes precisa ser qualificada. Para que essa manifestação de vontade seja válida, alguns requisitos precisam ser preenchidos. Um deles é que o agente tem que ser capaz. Então, quando eu estou falando aqui em negócio jurídico, para que esse negócio jurídico seja válido, eu preciso de alguns requisitos de validade. Agora, vamos falar do ato-fato jurídico. Veja só. Em provas, a banca pode colocar bem assim. Ela pode dizer que um ato praticado por um relativamente incapaz, por um absolutamente incapaz, vai ser anulável ou nulo, conforme a situação. Então, eles podem te colocar um ato praticado por um absolutamente incapaz é nulo, salvo o ato-fato jurídico. Isso está certo. Eu vou repetir, se eles te colocam na prova. Um ato praticado por um absolutamente incapaz,
evidentemente sem representação, é nulo, vírgula, salvo o ato fato jurídico. Tá certo. Esse ato fato jurídico, ele é diferente de negócio jurídico. Os atos fatos jurídicos são aqueles em que a gente não observa a manifestação de vontade, a gente não observa a intenção, a gente não observa a competência nem a capacidade. São atos que possuem eficácia jurídica independentemente de a pessoa ter 18 anos ou não. Independentemente da intenção, independentemente da manifestação de vontade, como é a hipótese de comprar uma saltenha ou um quibe na escola. Como é a hipótese de comprar um lanche, uma pipoca, um din-din, um sacolé, como é que se chama. Então, quando uma criança ela vai até a cantina de uma escola, ela vai comprar o lanche, ela está fazendo um contrato. Ela está fazendo um contrato verbal. Ah, mas a criança ela não tem capacidade, então esse contrato é nulo. Já pensou a dor de cabeça que a gente ia ter? A criança que vai comprar um bombom, um chiclete, anular tudo isso? Pois é, essas situações são exemplos típicos de atos fatos jurídicos. São exemplos de situações em que as pessoas, independentemente da capacidade, intenção ou manifestação de vontade, elas praticam atos e por não haver nenhum prejuízo para elas, para que eu vou anular? Então, essas situações vão se enquadrar aqui em ato fato jurídico, tá? Vão se enquadrar aqui. Toma muito cuidado, porque quando fala em provas, o exemplo que ele pode citar é regra. Um ato praticado por um menor de 16 anos é nulo? Sim. Mas todos são nulos, ele não pode fazer nada, eu tenho uma exceção. O ato fato jurídico ele pode praticar. Então, se ele coloca na tua prova essa expressão, muita atenção. Toma muito cuidado, porque os atos de natureza extintiva, como é o caso da decadência e da prescrição, também se encaixam aqui no conceito de ato fato jurídico. Então, dessa forma, atos ou fatos em sentido estrito são aqueles em que os efeitos estão estabelecidos de forma unilateral em lei. Em regra, é afastada a autonomia da vontade. Os negócios jurídicos, por sua vez, eles não têm seus efeitos apenas na lei. Eu tenho múltiplos efeitos possíveis. E os efeitos vão depender da manifestação de vontade das partes. Só que essa manifestação de vontade é qualificada. Lembrando, já que ela é qualificada, eu preciso de alguns requisitos. Já o ato fato jurídico são aqueles em que, praticados, nós não vamos observar a manifestação da vontade, nem intenção, nem competência, nem capacidade. Eles vão possuir eficácia jurídica, mesmo que a pessoa que praticou não tenha competência. Mesmo que a pessoa que tenha praticado não tenha capacidade. Como é o caso de comprar lanche. Pescar também é uma situação. Além disso, são classificados aqui em atos fatos jurídicos aqueles atos de natureza extintiva, como é o caso da decadência e da prescrição. Fechando essa parte inicial, que é uma parte mais teórica, agora a gente vai entrar no estudo dos negócios jurídicos, porque é aqui que o Código Civil se preocupa. Atos e fatos em sentido estrito é isso que você precisa saber. Ato, fato jurídico é isso. Agora vamos falar sobre os negócios jurídicos. Os negócios jurídicos, eles podem ter como exemplo um contrato de compra e venda, uma locação de imóvel, uma doação, um empréstimo. Vamos ter vários negócios jurídicos. Os negócios jurídicos, eles vão ocorrer quando uma ou mais pessoas estabelecem, realizam um negócio, ou seja, tem a finalidade negocial, através de um ou de vários atos. Então, isso é um negócio jurídico. Mas, para o negócio jurídico ser válido, eu preciso de manifestação de vontade qualificada. Nos negócios jurídicos, a gente sabe que podem ocorrer múltiplos efeitos possíveis. Eu posso ter um carro, eu posso vender o carro, eu posso doar o carro, eu posso emprestar o carro. Então, vai depender da manifestação de vontade. Só que esse negócio jurídico, ele tem alguns requisitos de validade. O negócio jurídico, para ser válido, ele precisa conter alguns elementos essenciais. O negócio jurídico. Não o ato fato jurídico. O negócio jurídico. Então não confunda. Os negócios jurídicos, eles têm como elementos essenciais, como requisitos de validade. Não é requisito de eficácia, não, é de validade, para o negócio ser válido. Os seguintes. Primeiro, eles precisam ser praticados por agentes capazes.
Se o negócio jurídico for praticado por um agente que não tenha capacidade, esse negócio jurídico ele não vai ter validade. Rilu, mas e a criança que comprou o lanche? Pois é, se aquela compra de lanche por uma criança for enquadrada em negócio jurídico, aquela compra vai ser nula. Então é por isso que eu não enquadro aquela compra em negócio jurídico. Eu enquadro aqui em ato, fato jurídico, porque não gera prejuízo para o menor. E se não gera prejuízo para o menor, para que eu vou anular? Né? Não tem sentido. Então o primeiro elemento essencial, o primeiro elemento, requisito de validade dos negócios jurídicos é o agente capaz. Além do agente capaz, o objeto dos negócios jurídicos precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma, o modo de exteriorização precisa ser aquele prescrito em lei, ou seja, a forma prevista em lei ou não proibida em lei, porque tem situação que a lei não prevê. Ela não prevê a forma. Então, se a forma vai ser verbal, vai ser escrita, se tem que ter escritura pública, se não tem que ter escritura pública, se precisa ir no cartório ou não, você olha na lei. E você faz conforme a lei manda. Se a lei não falar nada, basta você adotar uma forma que não seja proibida em lei. Defeso é sinônimo de proibido, tá? Defeso é sinônimo de proibido. Então, os requisitos de validade, os elementos essenciais do negócio jurídico são agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa, ou não proibida em lei. Agora, vamos estudar cada um desses elementos. Primeiro, a respeito do agente capaz. Quando eu falo em agente capaz, a gente já sabe sobre capacidade. A pessoa, ao atingir 18 anos, ao se tornar maior de 18 anos, ela se torna capaz. Antes dos 18 anos eu posso conseguir essa capacidade? Sim, se você for emancipado. Então, para que o agente seja capaz, ele precisa ser maior de 18 anos ou emancipado e, evidentemente, não se enquadrar em nenhuma daquelas hipóteses de relativamente incapaz, tá? Viciado em tóxicos, pródigos e etc. Rilu, então você está me dizendo que eu nunca posso ter um negócio jurídico envolvendo um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz? Pera lá, não é assim. O absolutamente incapaz precisa ser representado e o relativamente incapaz assistido. Só que se a pessoa está sozinha, ela, sem representante, sem assistente, precisa ser maior de 18 anos ou estar emancipado. Acontece que essa incapacidade é uma situação de nulidade. Só que a incapacidade, ela foi criada para poder proteger o menor. Esse instituto, essa regra, ela foi criada para proteger o menor. Dessa forma, olha o seguinte exemplo. Vamos imaginar que você tem 16 anos completos. Você tem 16 anos completos e eu faço um negócio jurídico com você de compra e venda. Imagine que eu venda um objeto para você. Eu sou o vendedor e você comprador com 16 anos completos. Eu vendo o objeto para você com um determinado valor. Beleza, você paga e eu te entrego. E você com 16 anos completos. Acontece que quando eu vou chegar em casa, eu vou olhar no meu celular e eu verifico que apareceu uma outra pessoa querendo pagar mais do que você me pagou. Aí eu penso, e agora? O que eu faço? Já sei. Esse negócio jurídico aqui é nulo, ele é anulável, porque a pessoa não tem 18 anos, então vamos anular para eu vender para outra pessoa. Não sou eu que tenho que arguir essa anulabilidade. É o menor que tem que arguir. Porque essa incapacidade é uma exceção pessoal do menor. É um instituto criado para proteger o menor. Por isso que o Código Civil diz que a incapacidade relativa, porque um ato praticado por um absolutamente incapaz é nulo, salvo o ato fato jurídico, se não tiver prejuízo. Então, a incapacidade relativa de uma das partes, no caso do exemplo, a sua incapacidade relativa, ela não pode ser invocada pela outra parte. Então não sou eu que posso invocar isso, é só você. E ela não aproveita os co-interessados capazes. Sabe por quê? Porque só quem pode arguir, só quem pode alegar isso é o próprio menor. Porque essa incapacidade é uma exceção pessoal do menor. Dessa forma, veja só,
No negócio jurídico que eu trouxe como exemplo, eu não posso alegar, só você. Agora vamos imaginar que existe um negócio jurídico e você, com 16 anos completos, não está sozinho. Imagine que você está no negócio jurídico, você e mais 4 pessoas. Imagine que eu tenho 4 compradores. Você relativamente incapaz e 3 pessoas capazes. O que vai acontecer? Essa arguição aqui de anulabilidade, ela não pode ser realizada nem pela outra parte e nem por esses 3, é só para você. É por isso que o Código Civil fala, não aproveita nem os co-interessados capazes, salvo se o objeto for indivisível. Ilô, mas como assim salvo se o objeto for indivisível? Veja só, se você tem co-interessados capazes e você fala, ó, é nulo, e o objeto é um diamante que não tem como dividir, aí nesse caso, até por lógica, aí eu vou estender isso para os outros, até porque o objeto é indivisível. Então atenção que existe a exceção. A exceção é quando o objeto é indivisível. Aí, quando o objeto for indivisível, aí vai aproveitar os co-interessados capazes, porque não tem como tirar só a parte do menor, né? Aí já não dá. Imagina que é uma televisão, vou dividir a televisão em 4? Não dá, né? Não tem condições. Vou pegar a bicicleta, vou dividir em 4? Não dá. Então, quando o objeto é indivisível, aí vai aproveitar até por sequência lógica. Então, o agente capaz é um requisito de validade do negócio jurídico. O outro requisito é a respeito do objeto. O objeto, aquilo que está sendo negociado, o objeto, ele tem que ser primeiro lícito. Ou seja, ele não pode ser vedado pelo ordenamento jurídico. Ele não pode ser proibido. Um contrato de compra e venda de drogas ilícitas é um negócio jurídico que não tem validade, porque o objeto é o que? Ilícito. Além de ser lícito, o objeto também tem que ser possível. Imagine que eu faça um negócio jurídico contigo e diga o seguinte, ó, eu vou te pagar R$1.000 se você assoprar o sol até apagar todo o fogo do sol. Como que você vai conseguir? Não tem condições. Então, o objeto de um negócio jurídico tem que ser possível. Acontece que a impossibilidade, ela pode gerar a nulidade, ela pode tirar a validade de um negócio jurídico. Agora, atenção. A impossibilidade absoluta, como é o caso que eu falei de apagar o sol com um sopro, ela invalida o negócio jurídico. A impossibilidade absoluta, ela invalida. Só que se a impossibilidade for relativa, pode ser que ela não invalide o negócio jurídico. Então, cuidado. Sempre que eu tiver impossibilidade do objeto, o negócio jurídico ele é inválido? Não. Se a impossibilidade for absoluta, o negócio jurídico vai ser inválido. Porque nunca vai dar para conseguir aquilo. Agora, se a impossibilidade for relativa, ela não vai invalidar o negócio jurídico se ela for apenas inicial. Ou seja, no começo era impossível. Só que depois, aquilo que era impossível passou a ser possível. Imagine que nós tenhamos um normativo e o normativo estabeleça que, olha, você não pode construir em determinada área. É proibido. Proibido. Você não pode construir em determinada área. Aí, beleza. Aí, se eu não posso construir em determinada área, não é possível fazer isso. Tem como. Vou fazer um contrato para construir ali. Então, acontece que quando essa regra cai, aquilo que não era possível pode se tornar possível. Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque na prova eles podem te colocar. A impossibilidade era só no início, mas depois se tornou possível. E aí, o negócio jurídico é válido? Vai ser assim. O Código Civil estabelece de forma específica, isso cai bastante em provas. Ele estabelece que a impossibilidade inicial, ou seja, ela não é para sempre, é só naquele momento inicial. No comecinho não tem como fazer, mas depois dá para fazer. Por exemplo, um pé de manga. Tá vendo aquele pé de manga? Sim.
Quando você me tirar uma manga madura, pera lá, mas tá tudo verde. Eu sei, mas a impossibilidade é inicial, porque depois a manga vai amadurecer. Então, a impossibilidade inicial, ela não vai invalidar. Primeiro, se ela for relativa, ou então, se essa impossibilidade cessar antes da condição. Então, eu estabeleci uma condição, mas essa barreira, né, essa falta de possibilidade, se ela cessar antes, o negócio jurídico vai ser válido. Então, o que você tem que tomar cuidado? Sempre que faltar possibilidade, sempre que eu tiver impossibilidade, o negócio jurídico ele vai ser inválido? Não. Se a impossibilidade for absoluta, invalida. Agora, se a impossibilidade for relativa, não invalida se essa impossibilidade relativa for só inicial. Tá? Então, toma cuidado com isso daqui. E o que diz o Código Civil? O Código Civil diz que a impossibilidade inicial, ela não invalida em dois casos. Quando que a impossibilidade não invalida? Primeiro caso, se ela for relativa. Esse primeiro caso é o que está aqui na segunda linha. Só que tem uma segunda situação. A impossibilidade inicial também não invalida se essa impossibilidade cessar, se acabar. Ou seja, se aquela impossibilidade deixar de existir e passar a ser possível antes da condição. Ou seja, dentro do tempo possível, dentro do prazo, dentro daquele momento, dentro daquelas circunstâncias. Além do objeto lícito e possível, ele também tem que ser determinado ou determinável. Quando eu falo em determinado, objeto determinado é aquele especificado pelo gênero, quantidade e qualidade. Eu quero 10 sacas de arroz tipo A, tudo especificado. Então eu tenho um objeto determinado. E o objeto tem que ser determinado ou determinável. Porque pode ser que, dependendo do que seja colhido, né, principalmente isso em área rural, eu não consiga especificar com precisão. E aí eu posso fazer um pacto contigo da seguinte situação. Eu quero 10 sacas de arroz. Mas qual é o arroz? É o A ou é o B? Não é determinado na hora, mas é determinável. Mais à frente eu posso especificar. Então o objeto ele tem que ser determinado ou determinável. Porque se o objeto for indeterminável, se o objeto for indeterminado, aí o negócio jurídico é inválido. Como assim? Imagina que a gente faça uma compra e venda. Não, estamos a fim de fazer uma compra e venda. Então vamos fazer um contrato de compra e venda. Qual que é o objeto do contrato? Não sei. Vai fazer compra e venda de qualquer coisa. Qual é essa qualquer coisa? Nesse caso, o negócio jurídico vai ser inválido porque ele não é determinado nem determinável. Agora, se a gente estabelecer uma cláusula no contrato, que lá na frente a gente vai determinar, aí já muda tudo. Então, ó, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a respeito da forma. Quando eu falo em forma, várias pessoas, elas assinam contratos e ficam se perguntando, será que eu preciso ir no cartório? Será que eu não preciso ir no cartório? Olha só, a respeito da forma, a forma de um negócio jurídico tem que ser aquela prevista em lei. Então você tem que olhar para a lei e observar, eu preciso ir para o cartório, sim ou não? E se a lei não te disser qual é a forma, você pode adotar qualquer forma desde que não seja proibida. Se a lei não estabelecer, pode ser verbal, pode ser escrita, desde que não seja proibido. Só que em algumas situações a lei estabelece a forma. Então vamos ver algumas situações específicas aqui do Código Civil. Primeiro, um instrumento público, ir lá no cartório. A escritura pública, ela é necessária para todo e qualquer negócio jurídico? A resposta é não. Como regra, não se exige instrumento público. Como regra, você pode fazer um contrato particular na tua casa, no escritório, não precisa ir até o cartório, essa é a regra. Regra, não se exige instrumento público para a validade de um negócio jurídico. No entanto, um instrumento público, ele vai ser da substância do ato, ou seja, ele vai ser necessário. Ele vai ser preciso para efeito de validade, caso no negócio jurídico contenha uma cláusula prevendo que aquele negócio jurídico só vai ser válido se ele for realizado por instrumento público. Rilo, eu não entendi. Veja só, como regra, um negócio jurídico para ter validade, ele não precisa de instrumento público.
Você não precisa de escritura. Mas, se a gente faz um negócio jurídico, e quando a gente faz um negócio jurídico não tem um contrato como regra? Pois é, a gente faz o contrato e existem várias cláusulas. E a gente coloca numa das cláusulas que esse nosso negócio jurídico, ele só vai valer se tiver instrumento público. Opa, aí muda. Porque nós estamos estabelecendo, através de autonomia da vontade, um requisito de validade. Isso pode acontecer. É por isso que o Código Civil diz que, olha, o instrumento público vai ser da substância do ato, se tiver cláusula prevendo que tem que ter instrumento público para efeito de validade, porque eu tenho que obedecer à vontade das partes. Outra situação que não cai, despenca em provas, é que a escritura pública ela vai ser essencial, ou seja, obrigatória, requisito de validade. A escritura pública é essencial quando tiver Constituição e etc., envolvendo direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, salvo as hipóteses legais. Ou seja, se tiver um negócio jurídico envolvendo bem imóvel, direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, tem que ter escritura pública. E esse montante ele cai em provas. Em provas eles colocam 40, 50, então não te esquece. Direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos tem que ter escritura pública. É essencial. Então observe que, nesse caso, de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, eu estou diante de uma exceção. Porque, regra, as partes têm liberdade. Só que a lei está falando, nesse caso aqui tem que ter escritura pública. Nesse caso, a forma está prevista em lei, então você tem que observar a forma. Aí é um requisito de validade. Além disso, quando eu estou falando em forma, nós temos a declaração de vontade que é estabelecida. Quando eu falo em declaração de vontade, a declaração de vontade, dizer se eu aceito ou não aceito, ela tem que ser escrita? Ela pode ser verbal? Como que é essa declaração de vontade? Quando eu falo em declaração de vontade, o Código Civil estabelece que ela não depende de forma especial, salvo se tiver lei expressa prevendo uma forma específica. Então, a declaração de vontade, o aceite, a aceitação, pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, essa é a regra. Então, a declaração de vontade, ela não depende de forma especial, salvo se tiver alguma lei expressa dizendo que, para esse caso tem que ter manifestação expressa. A regra é que não depende de forma especial. Além disso, algumas pessoas, elas têm uma intenção, mas escrevem outra. Tem muita gente que tem dificuldade de comunicação. Eu acredito que você deve conhecer alguém, né? Que às vezes a pessoa, ela escreve uma coisa, mas ela quer escrever outra. E o que acontece? O Código Civil, ele diz pra gente que nas declarações de vontade, atenderá mais a intenção, mais o que a pessoa quer do que o sentido literal. Às vezes a pessoa escreveu uma coisa, mas ela queria outra. E ela não conseguiu colocar no papel aquilo que ela queria. E o Código Civil fala, nessa situação, eu vou atender mais a intenção do que o sentido literal. Outro ponto importante é a respeito da reserva mental. Olha só, quando eu falo reserva mental, existem algumas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Se é o teu caso, aprende, tem que mudar. E muitas vezes você vai chegar com alguém e você fala, não, eu vou dizer não, e você sai de casa, não, 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 não. Quando a pessoa te pergunta, tu fala, sim. Olha só, qual foi a tua manifestação de vontade? Sim. Mas tu queria falar sim? Não. Então, dentro da tua cabeça, era não. A tua reserva mental era não, mas tu falou sim. E pro direito civil, o que vai valer nesse caso? Aquilo que tu manifestou, o sim, ou aquilo, a tua reserva mental, o que estava na tua cabeça, o não? E aí? Olha, por óbvio, a declaração de vontade vai subsistir, ainda que o autor tenha feito a reserva mental de não querer. Ah, doutor, mas eu disse sim, mas eu não queria. Por que tu não falou que tu não queria? A outra parte não tem como adivinhar que você não queria. A telepatia. Não dá. Não dá. Então vai valer o que você manifestou. Não tem como a pessoa adivinhar o pensamento. Salvo se o destinatário, se a outra pessoa sabia da tua reserva mental. Vamos imaginar que por uma situação anterior ou através de terceiro,
A outra pessoa sabia que você não queria. Sabia que você falou, não, vou dizer não, 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 não. Só que na hora você acabou. Aí, nesse caso, vai valer a tua reserva mental. Então, cuidado. Nunca a reserva mental vai valer. Ela vai valer quando o destinatário sabia da reserva mental. A outra parte sabe. Ela não tem consciência. Aí você fala assim. Aí ela, opa, já era. Ai, por favor. Aí já é má fé. Outro ponto a respeito da declaração de vontade é a respeito do silêncio. Veja só. Quando a gente pega o Código Civil ele fala bem assim, ó. O silêncio importa a anuência, vírgula, quando o Código Civil fala isso, e aqui nessas disposições gerais nós estamos entre o artigo 104 e o 114, e leia esses artigos. Então, o Código Civil, quando ele fala o silêncio importa a anuência, vírgula, quando, ele não está te dizendo que o silêncio sempre importa a anuência. Ele não está te dizendo que o silêncio sempre significa aceito. Não. Ele está te dizendo o seguinte, ó, o silêncio, ele importa a anuência nesse caso. Sabe por quê? Porque a regra é, quem cala não consente para o direito civil. Quem cala não diz nada. Ou seja, se você faz uma pergunta e eu fico calado, isso não significa nem sim, nem não. Salvo a lei expressa estabelecida em sentido contrário. Mas o silêncio pode importar em anuência? O silêncio pode significar sim? Pode. O silêncio, ele importa a anuência quando, primeiro, as circunstâncias ou os usos autorizarem. Como assim as circunstâncias ou os usos autorizarem? Imagine que é um negócio jurídico que, por costume, não precisa falar que aceita. Não precisa, então já é automático. Se a pessoa ficar em silêncio, todo mundo sabe. Se tu ficar calado, tu aceitou. Então, se for uma situação em que as circunstâncias ou os usos autorizarem, e além disso, a declaração expressa não for necessária, não tiver nenhuma lei exigindo a declaração expressa, aí nesse caso, presentes esses dois requisitos de forma cumulativa, aí o silêncio vai importar a anuência. Aí o que ele coloca na prova? O silêncio sempre importa a anuência. Certo ou errado? Errado. O silêncio só importa a anuência quando presentes esses dois requisitos. Fechou? Beleza. Agora que a gente falou da declaração de vontade, vamos fechar aqui para falar sobre a interpretação do negócio jurídico. O Código Civil estabelece que o negócio jurídico ele vai ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O Brasil ele é um país continental por conta da sua extensão territorial. Acontece que um costume no estado de Rondônia, ele pode ser diferente do que acontece no Rio Grande do Sul. Ele pode ser diferente do que acontece na Bahia, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Ceará. Ele pode ser diferente do que ocorre no Acre, no Amazonas, no Mato Grosso. Então, o que acontece? Quando é feito um negócio jurídico, ele vai ser interpretado conforme a boa-fé e conforme os usos do lugar de sua celebração. Não é o domicílio da parte hipossuficiente, não. Onde que o contrato foi celebrado? Onde que o negócio jurídico foi celebrado? E quais são os usos do lugar? Normalmente, como é que é feito lá? Então, ele vai ser interpretado conforme os usos do lugar de sua celebração. Isso cai bastante em provas. Além disso, o negócio jurídico ele vai ser interpretado de forma estrita. Quando eu falo de forma estrita, é ao pé da letra. Não vai ser de forma ampliativa, é de forma estrita. Em dois casos. Se for um negócio jurídico benéfico, ou então uma renúncia. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha um contrato de compra e venda de um carro. Um negócio jurídico benéfico, alguém vai ganhar, acabar ficando com bem. Se eu tenho um contrato de compra e venda de um carro ou uma doação, que é um negócio benéfico, se eu fizer a doação de um carro, estou fazendo a doação do carro. Ah, mas no porta-luvas do carro tem uma carteira, tem a cadeirinha de bebê, tem o... Não, a doação foi do carro, não foi da cadeirinha de bebê, não foi da carteira. Então, quando eu estou diante de um negócio jurídico benéfico ou de uma renúncia, porque quando eu vou renunciar, eu vou tirar algo que é meu e vou passar para alguém. Nesses dois casos, a interpretação é estrita. Ou seja, eu vou seguir ao pé da letra o que está ali. Eu não vou ampliar. E fechando, o artigo 113,
ele teve alteração, ele teve a inclusão, né, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º em 2019 por uma lei, então é muito importante a gente acompanhar, porque isso aqui é coisa nova. E é evidente que isso aqui cair em prova, você não vai errar, você tem que ler lei seca, repito, tem que ler do artigo 104 até o artigo 114. Então pega o teu Código Civil aí, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 113. A interpretação do negócio jurídico deve atribuir o sentido que, inciso 1, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Muitas vezes a gente faz um contrato, esse contrato é antigo. E com o passar do tempo, a nossa vontade, a vontade de ambas as partes muda. E imagine que eu tenho uma situação que eu tenho que interpretar aquele contrato, buscar o sentido. Se eu for pegar o pé da letra que foi celebrado lá naquela época, é diferente do que a gente quer hoje. Então eu vou observar hoje as exigências atuais, é o que está escrito aí. 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Então, um negócio rural, ele vai ter um costume, ele vai ter um mecanismo, um contrato realizado numa zona industrial vai ser diferente. E tudo isso tem que ser observado. Os pactos, os negócios jurídicos têm peculiaridades. Eu tenho que observar essas peculiaridades. 3. Corresponder à boa-fé. 4. For mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Esse inciso 4 é o mais perigoso para a tua prova. Se eu faço um negócio jurídico com você, vai ter um contrato. Esse contrato, se ele foi confeccionado por mim, fui eu que estabeleci as cláusulas. E normalmente as pessoas não leem todas as cláusulas. Então, quando eu for interpretar esse contrato, eu não vou interpretar de forma mais favorável para quem redigiu. Porque normalmente quem redigiu sabe todos os detalhezinhos. Eu vou interpretar de forma mais favorável para outra parte que não participou dessa redação. Se essa outra parte for identificável. É isso que está no inciso 4. Então, atenção, eles podem colocar na prova que vai ser em prol de quem redigiu. Não, olha só. For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se ela for identificável, se tiver como saber quem fez e quem não fez. 5. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração, atender ao máximo a intenção das partes. Aqui ele está especificando um pouquinho mais aquilo que a gente viu. E o parágrafo 2º, muito importante, que ele traz a possibilidade de as partes estabelecerem interpretação do negócio jurídico diferente do que está na lei. Ou seja, ampliando a autonomia da vontade. Parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Ou seja, o silêncio, ele importa a anuência se presente esses dois requisitos. A interpretação vai ser estrita nesses dois casos, só que as partes elas podem estabelecer no contrato regras de interpretação diferentes da lei. Então, as partes elas têm essa liberdade. Óbvio, desde que elas não violem algumas regras básicas de dignidades, etc. Mas a regra é que está ali no parágrafo 2º. Se as partes quiserem estabelecer um modo de interpretação do contrato, podem. Em caso de lacuna, ou seja, se eu encontrar um vazio no contrato, onde que eu vou procurar resposta? Pode colocar tudo isso, as partes podem pactuar. E Luiz, como que isso vai cair em provas? Lei seca. Então, encerrando aqui, pega o Código Civil, artigo 104 ao 114. Porque em prova de nível médio é só lei seca. Prova de nível superior, mais de 90% das questões desse pedaço é lei seca. Então, artigo 104 e 114. Vai ler. E outra coisa, ainda não resolva questões. Vamos fechar o assunto negócios jurídicos para aí sim resolver questões. Então, estou encerrando aqui. Sangue no olho até a posse, para cima. Beijo.